Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versos 14 até o verso de número 17. Nós temos, como Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana, alguns documentos que são chamados de símbolos de fé. Teologicamente, um símbolo de fé é um documento que reflete o pensamento da igreja. É um documento que traz um pensamento embasado em um profundo exame das Escrituras. Os nossos símbolos de fé, eu já tive uma experiência uma vez bastante desagradável ao afirmar que aquela logomarca que a gente usa, aquela arvorezinha que é para ser uma sarça, né, e aquela pomba, ela não é símbolo de fé da igreja. E isso gerou uma grande confusão por pessoas que não conseguiam entender o que significa teologicamente a palavra símbolo. Então, um símbolo de fé, nós falamos a partir de agora dos nossos símbolos de fé, precisa ficar bem claro que são documentos muito bem redigidos, muito bem sistematizados, que foram organizados com alguns propósitos específicos. São documentos históricos, não surgiram a semana passada, não surgiram quando a Igreja Presbiteriana do Brasil organizou a terceira Igreja Presbiteriana em Taguatinga, são bem mais antigos do que isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eles não são feitos para serem a origem da nossa fé. Eles são feitos para explicarem, para nos ensinarem de uma maneira didática, de uma maneira organizada, de uma maneira sistematizada, aquilo que está nas Escrituras. Pastor, nós não podemos aprender tudo o que precisamos nas Escrituras? Podemos. Mas se você olhar com calma, você vai ver que um tema aparece em vários lugares das Escrituras. E os escritores que redigiram esses documentos estudaram esse mesmo tema nesses vários lugares para trazer uma compreensão sistematizada, didática. A Bíblia é didática? É didática. Mas os irmãos organizaram isso de uma maneira que facilitou, ou pelo menos em tese deveria facilitar a nossa compreensão. E por que eu falo em tese? Porque se nós fizermos uma pesquisa, eu não creio que todos os membros da igreja evangélica brasileira já tenham lido nem mesmo o Catecismo Menor. Talvez nem todos os membros das igrejas reformadas. Avanço um pouquinho, talvez nem todos os membros das igrejas presbiterianas. Existem várias presbiterianas. Talvez nem todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu ouso dizer que talvez nem todos os oficiais já tenham lido de capa a capa o breve catecismo. Isso para não falar do catecismo maior e da confissão de fé de Westminster. É provável que nem todos. Mas eles estão aí, são nossos símbolos de fé. São um resumo daquilo em que nós cremos. Então a Igreja Presbiteriana tem alguns documentos que considera muito importantes como explicação da sua fé. Os credos, especialmente o credo apostólico, o credo niceno e o credo niceno-constantinopolitano. Outros credos também são considerados, mas estes são os mais conhecidos, digamos assim. Vamos ver um pouquinho sobre o que é esse tal de breve catecismo. Foram documentos elaborados no século XVII, lá na Inglaterra, na cidade de Londres, na abadia de Westminster. O documento que vocês receberam no grupo do WhatsApp está escrito 16, faltou um umzinho. É X, V, I, I, é 17. Quais são os documentos que eles fizeram? A Confissão de Fé foi elaborada a partir de 1646. Ela é adotada pela Igreja Presbiteriana como expressão fiel da doutrina bíblica. Aborda temas como Deus, a criação, a providência de Deus, a natureza do homem, a redenção em Cristo, fala sobre a igreja, sobre os sacramentos, fala sobre o destino eterno da humanidade. Um segundo documento, mais simples, a Confissão de Fé era algo para balizar a teologia da igreja. O Catecismo Maior, o segundo desses documentos, era um documento para ajudar os oficiais da igreja, os membros adultos da igreja, a conhecerem a sua fé.
complementa a confissão de fé, oferece algumas explicações detalhadas sobre a teologia reformada, né, e ele é bastante útil para quem quer aprofundar, para quem quer um roteiro de estudos, para conhecer mais sobre a teologia cristã. Então, se você quer conhecer bastante sobre teologia, estude o Catecismo Maior, e é claro, você vai estudar outros textos posteriores, e sempre com a Bíblia nas mãos, sempre balizado pelas Escrituras. Aliás, né, todos esses documentos, para cada afirmação, para cada frase, eles colocam pelo menos um texto bíblico comprovando. E às vezes, para uma simples frase, né, eles têm 15, 20 textos para mostrar que eles não estão afirmando aquilo porque acharam bonito. Porque acharam que deviam, dormiram, sonharam, falaram, vamos colocar isso aqui. Não, está baseado nas Escrituras. O terceiro documento, que é o que nós vamos estudar, o Breve Catecismo, ou Catecismo Menor, foi redigido num formato bem didático de perguntas e respostas. Perguntas diretas e respostas também diretas. Por que perguntas diretas e respostas diretas? Porque ele foi pensado para ser instrumento de instrução de novos convertidos, de quem não tinha nenhum conhecimento bíblico, e também para instrução de crianças. Às vezes nós olhamos para o passado e pensamos assim, puxa, vemos aqueles filmes, né, das pessoas do século XVI, XVII, ali mexendo com porcos, com cabras e etc., aquela sujeira. Já viu aquele filme da Idade Média, como é? E achamos que era um bando de ignorantes. E aí a gente olha para o Catecismo Menor, escrito para ensinar crianças. E hoje, muitos adultos encontram uma enorme dificuldade com ele. Tão simples. As perguntas são simples, as explicações são simples, mas muitos não conseguem, não estudam, não conhecem, não conseguem compreender. Mas o nosso desafio é, vamos nos aprofundar no Breve Catecismo. Vamos começar com o Catecismo Maior. Se Deus nos der tempo e graça, daqui a 2 anos a gente termina. E aí, Deus nos dando mais tempo e derramando mais graça, a gente vai estudar o Catecismo Maior. E quem sabe, daqui a algum tempo a gente esteja estudando a Confissão de Fé. Quem sabe? Bom, vamos falar agora sobre o Breve Catecismo. Hoje eu queria falar sobre a primeira pergunta. Mas pelo tempo que nós temos, e até por uma questão didática, a primeira pergunta vai ficar para a semana que vem. Nós temos nessa programação de 2 anos algumas terças-feiras que estavam vazias, assim, a gente estava reservados para eventualidade. Então, se afastar um dia, se a gente alterar um dia, não muda muita coisa. Mas vamos lá. Então, este documento foi elaborado num contexto de guerra no século XVII. Um contexto de mudanças políticas, mudanças religiosas e mudanças culturais na Inglaterra. Quando esse documento foi redigido, um rei chamado Carlos I para nós aqui em português, ele estava tentando dar uma certa homogeneidade à igreja inglesa. O problema é que na igreja da Inglaterra, e não era só da Inglaterra, era do Reino Unido também, então era a Inglaterra, País de Gales, a Escócia e a Irlanda. O problema é que nesses países que formam o Reino Unido ou a Grã-Bretanha, nesses países, cada um deles havia adotado uma expressão religiosa diferente. Boa parte dos ingleses, da Inglaterra propriamente dito, eram anglicanos. Mas havia também independentes e congregacionais. E havia também católicos. Na Irlanda, havia protestantes calvinistas, anglicanos e católicos. Indo para a Escócia, a grande maioria era de presbiterianos, com um movimento teológico fortíssimo chamado puritanismo. Não o neopuritanismo dos nossos dias, mas o verdadeiro puritanismo lá do final do século XVI e início do século XVII. Que não até o final do século esse movimento como um movimento religioso organizado propriamente dito. Claro que manteve os seus frutos no século XVIII em diante. Então veja, no meio de tudo isso, o rei Carlos I, que era o chefe
da igreja anglicana tentou forçar uma unidade. E especialmente inserir na Escócia o cristianismo anglicano em substituição ao calvinismo. Décadas antes, alguns escoceses foram para Genebra, alguns deles estudaram inclusive com Calvino, haviam estudado em Genebra e trouxeram de lá o calvinismo. E quando chegaram na Escócia, se organizaram e receberam o nome de presbiterianismo. Então o presbiterianismo é um filho do calvinismo surgido na Escócia. Da Escócia, mais tarde iria para a América do Norte e chegaria para nós e para o restante do mundo. Mas, voltando, vamos nos manter um pouco na história. Então, quando ele tentou forçar esta uniformidade, acaba dando origem a um movimento que ficou conhecido como a Revolta dos Bispos. Isso gerou, literalmente, guerra. Gerou uma forte reação do parlamento, que representava todos os países da Grã-Bretanha, todas as divisões da Inglaterra. Essa reação fez com que grupos se armassem e se enfrentassem em campos de batalha. Mas guerra literal, sabe aqueles filmes que a gente vê, pessoal em cavalo, armadura e flecha, e gerou aquilo lá, aquela situação. Mas também, além da guerra propriamente dita, gerou uma guerra teológica. Gerou muitos debates teológicos, muitas cartas, muitas pregações, né, muitos livros foram escritos, cada um defendendo o seu ponto de vista. A Inglaterra estava virando um caos. Então, em meados do século XVII, em um país predominantemente episcopal, no meio de uma guerra fratricida de irmãos se matando, foi necessário que buscassem alguma forma de unidade. E qual foi a forma de unidade que o parlamento encontrou? Convocou 120 teólogos renomados, os 120 maiores teólogos da Inglaterra, e literalmente os enclausurou na abadia de Westminster. Eles foram convocados para uma reunião que começou em 1º de julho de 1643. E os trabalhos só terminariam quase 10 anos depois. Os trabalhos diretos, ininterruptos, demoraram 8 anos. Mas depois teve mais um pouquinho de tempo que eles ficaram para resolver as questões secundárias. Então eles se reuniram na abadia de Westminster, em Londres. 120 teólogos e eruditos. Alguns representantes do parlamento também estavam lá presentes. E alguns escoceses. E a história registra as atas deste concílio, esse gigantesco concílio, o concílio de maior duração da história da igreja. As atas registram que os teólogos mais influentes foram justamente aqueles que não eram anglicanos e aqueles que não eram ingleses, foram os deputados da Escócia. Todos eles, muito curioso é que todos eles têm o nome de John. Eles foram chamados de os Johns escoceses. Então, essa assembleia que começa 1º de julho de 1643, vai terminar formalmente em 22 de fevereiro de 1649, embora tenha continuado a se reunir e a trabalhar até 1653. Então são 10 anos de trabalhos para escreverem a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e alguns outros documentos, né, que não são símbolos de fé para nós, que não são do nosso interesse, como documentos sobre liturgia e outras coisas. A gente não vai trabalhar sobre isso. Então veja, 10 anos. Quando a gente olha para esse documento, fala, puxa vida, 10 anos para escrever 3 livros? Mas as atas do concílio registram, por exemplo, orações de confissão de pecados com 2 horas e 40 minutos de duração. Então a gente vê que era uma coisa muito séria. Orações de abertura de trabalhos que começavam às 7 horas da manhã e estavam orando às 10 ainda, antes de começarem as conversas teológicas. As comissões se reuniam e buscavam um consenso entre diversos ramos teológicos, como nós já vimos, para que o resultado final fosse algo que dissesse a verdade bíblica para toda a igreja.
Então eles não iriam abordar, não iriam trabalhar pontos particulares de fé, mas pontos doutrinários bíblicos. Então, esse cuidado explica por que tanto tempo de duração. E detalhe, enquanto eles estavam reunidos em Westminster, a guerra comia solta lá fora. Não parou, eles não disseram, vamos dar uma pausa, vamos esperar os irmãos teólogos resolverem, para depois a gente resolver aqui se continua a guerra ou não. A guerra continuou lá fora e eles continuaram trabalhando ininterruptamente durante todo este tempo. Qual era o objetivo principal desta reunião, deste concílio? Estabelecer uma base que servisse de doutrina para as igrejas inglesas, para as igrejas da Escócia, para as igrejas da Irlanda. Eles também estavam revisando a liturgia, elaboraram uma nova confissão de fé e criaram estes catecismos, como nós já dissemos, um para a instrução de adultos e líderes e o outro para a instrução de crianças. Os principais nomes, os nomes que mais se destacaram em termos de atuação nesses concílios foram Alexander Henderson, Samuel Rutherford, George Gillespie e Robert Bailey, além dos John Arrow Smith, John Lightfoot, era um dos maiores eruditos da época em línguas antigas, isso era importante ao fazer uma exegese, e John Wallis, que era matemático e teólogo. E é esse John Wallis que vai trabalhar para que as resoluções do concílio sejam concisas, as frases sejam simples. É um matemático ajudando a fazer teologia. Então, num período debates intensos, a gente às vezes vai nos nossos concílios e parece que a gente conversa demais. Parece que a gente demora, né? Imagine se a gente estivesse lá em Westminster. Imagina, Henrique, se as nossas reuniões fossem como as de Westminster. Começar a nossa reunião às 7 horas da noite para uma oração, 10 horas a gente iria começar a discutir o assunto. E se cada assunto requeresse uma oração, seria um pouco mais demorado. Então, ao fazer os seus trabalhos, tínhamos ali presbiterianos e presbiterianos puritanos, tínhamos independentes, congregacionalistas, anglicanos, então tinha todo tipo de tendência religiosa, mas havia também um consenso. Eles queriam sair dali com algo que abençoasse a igreja. Então, ao redigir o breve catecismo, eles pensaram em um documento conciso. Primeira pergunta do breve catecismo, gente, o tanto que é conciso. E é interessante que a primeira pergunta do breve catecismo, ela dá o norte de todo o breve catecismo. É aquela pergunta clássica, né? Para que nós estamos aqui? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E se você estudar todo o breve catecismo com esta primeira pergunta na sua mente, você vai perceber que ela influencia todas as demais. Ela é a base para todas as demais. Ela é a base para a concepção de pecado, para a concepção de igreja, do homem, de Deus. Essa primeira pergunta, ela vai balizar, sua pergunta e resposta, baliza todo o breve catecismo. Então, eles adotaram esse tipo de abordagem que era muito comum na academia da época. Hoje nós desprezamos, ou o ensino hoje despreza o decorar. Não é isso? Mas eu pergunto, quem é melhor em matemática? Um menino de terceiro ano médio hoje ou um menino da quinta série de 30 anos atrás? Peça para um menino que estudou há 30, 40 anos atrás. Pergunte se ele precisa, hoje é um homem adulto, se ele precisa de uma calculadora para para calcular um troco, por exemplo. Mas se você for no mercado hoje, você não vai encontrar um único jovem trabalhando em um balcão que não precise de uma calculadora. Curiosamente, alguns dias atrás eu fui tomar um café e na hora de pagar o café eu paguei com dinheiro. Coisa estranha. Acho que agora o pessoal vai voltar a usar dinheiro, né? Parece que agora vai voltar. Eu paguei com dinheiro. E acreditem, mesmo utilizando um computador, o atendente não conseguia calcular o meu troco. Sério. E já tinha uma senhorinha atrás de mim ficando irritada porque eu não saía dali.
quando ela viu o que estava acontecendo, ela olhou para mim e falou assim, eles não sabem, eles não aprendem mais. Então, despreza-se hoje o decorar. Mas nessa época o ensino era basicamente de eu te dou a instrução e você enfia ela dentro da tua cabeça. Então as crianças iam para as classes de catecúmenos, iam para as classes de instrução, e eles eram ensinados, eram obrigados a decorar, e quando terminavam, tomava-se a lição. E ai do menino, da menina que não soubesse repetir, não soubesse a resposta à pergunta que lhe era feita. Então eles adotaram essa abordagem pedagógica de perguntas e respostas, facilitando a memorização, facilitando a compreensão daquilo que era ensinado, especialmente das crianças, que eram seu público principal. Acho que a Sandra já passou por esse negócio de ai, se não respondesse, né, Sandra? Chegou a pegar a palmatória, não? Não, a palmatória não, né? Não chegou a conhecer a palmatória, não. Acho que os mais jovens aqui nem sabem o que é a tal da palmatória. Pelo menos não de experiência. Então, o breve catecismo, ele vai abordar temas como fé cristã. O que é a fé cristã? Quem é Deus? Deus como Criador? Quem é o homem caído? Quem é Cristo? A redenção em Cristo? E no seu final, os 10 mandamentos, os sacramentos e a oração. Então é um documento, embora simples, 100 e poucas perguntas, embora simples, ele é muito profundo mesmo. E se você parar para estudar, lendo cada versículo, tentando entender cada versículo que é citado para provar as afirmações do breve catecismo, a gente acaba entendendo por que eles demoraram 10 anos para fazer essas coisas. Sem computador, obviamente, sem internet, e talvez até demorasse mais se tivesse internet, né, e as distrações e etc. Para que serve o breve catecismo? Ele deve servir como uma ferramenta para instruir a igreja, para promover a unidade da igreja em torno de uma teologia sadia. E quando a gente fala em teologia sadia, nós não devemos deixar de expressar uma certa preocupação pela falta de uniformidade. Tudo bem que uniformidade nunca vai existir entre os seres humanos, mas há muita diversidade teológica dentro da igreja cristã e, lamentavelmente, há muita diversidade teológica dentro da própria igreja presbiteriana. O ensino pode variar muito de igreja para igreja. E, às vezes, essa variação se dá em poucos metros. Se nós fizermos uma análise do que é ensinado nas igrejas, das nossas igrejas, pegarmos uma avenida qualquer e seguirmos de igreja em igreja ao longo dela, nós vamos perceber muitas diferenças que poderiam ser resolvidas com um olhar mais cuidadoso para os nossos símbolos de fé. Então, esses documentos que todo pastor, quando é ordenado, por exemplo, ele tem que dizer, eu concordo com eles, eu subscrevo. A gente assina um documento, a gente que subscreve, que olha, eu não vou contra esses documentos. Alguma coisa, hein? Pensei que você ia me falar alguma coisa. A gente assina, né, e, lamentavelmente, alguns assinam porque querem receber a carteirinha preta. Mas que depois... Inclusive, há casos de pastores, já conversei com alguns que nunca leram integralmente a confissão de fé. Foram ordenados e estão por aí. Então, esses documentos eles ajudam a servir de instrução doutrinária, promover a unidade, promover a pureza da fé. Tem muitas coisas que são ensinadas nas igrejas hoje que, se olhar para a confissão de fé, para o breve catecismo, para o catecismo maior, teriam que ser abandonadas. Teriam que ser deixadas alguns ensinos que não estão de acordo com esses símbolos de fé e nem de acordo com a igreja, com a Bíblia. Então, quando eles foram feitos, veja, havia vários grupos teológicos se digladiando. E eles foram feitos para trazer uniformidade à igreja. E durante um período, a igreja inglesa, depois disso aqui, a igreja inglesa andou em relativa paz.
Lá na frente começaram outras disputas, começou com política e da política virou disputa religiosa, e aí as igrejas se separaram definitivamente. Os independentes foram para a Holanda e criaram as igrejas batistas, os congregacionais criaram o movimento congregacional, os presbiterianos ficaram na Escócia, alguns deles foram obrigados a fugir da Escócia, foram para os Estados Unidos. Então, depois disso se esfacelou. Mas durante um tempo, a fé inglesa era baseada nesses documentos. A fé da igreja inglesa era baseada nesses documentos. Documentos que também ajudam a evitar a proliferação de heresias. Por exemplo, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Se olharmos para o que ensinam esses documentos, nós não temos jamais como colocar o homem como centro e razão de todas as coisas. Para que eu existo? Eu existo para glorificar a Deus. Bom, se é para glorificar a Deus, não é para que eu seja glorificado. O antropocentrismo já perderia espaço. Por exemplo, o ecumenismo, movimento de unir religiões diferentes, pelo que os nossos símbolos de fé indicam, falam de uma só fé, de um só batismo, falam de um só Deus, rejeitam adoração a imagens, rejeitam adoração a pessoas. Logo, nós não temos como ter um movimento de ecumenismo dentro da igreja cristã que observa esses documentos. E quaisquer outras heresias que nós pudermos observar, elas podem ser rejeitadas se a igreja observar a sua fé conforme expressa desses documentos. São infalíveis? Não. São obras de homens cristãos, piedosos, estudiosos, que se dedicaram arduamente a produzir esses documentos. Mas são obras de homens. E nós vamos ver na segunda pergunta que a nossa fé ela é baseada única e exclusivamente nas Escrituras. Porque somente as Escrituras contêm o que o homem deve crer e o que deve fazer para cumprir o seu papel que está na primeira pergunta, para glorificar a Deus.